Meu querido pastor Júnior Santos, alegria muito grande de estar com você aqui nessa live. Que privilégio. Primeiro, antes de mais nada, eu quero te agradecer a você ter dado esse espaço aí na sua agenda para que a gente tivesse tempo gostoso, que eu tenho certeza que vai edificar muito a gente. Quero falar da minha admiração, não só pela pessoa que você é, né, mas a bênção que você sempre está nos tocando, né, a nossa vida, a nossa igreja, o nosso entendimento, né? Vocês jogam mais luz no nosso entendimento acerca de muitas coisas. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quero dizer para você que eu estou impactado com o seu livro, Para Quem Surge as Grandes Oportunidades. Muito bom livro e está me beliscando, né? Está me chamando a atenção de uma porção de coisa. E para quem surgem as grandes oportunidades? O que a gente poderia falar sobre isso um pouquinho? Não conta tudo do livro, né? Não vai falar tudo do livro, mas fala um pouquinho do livro para a gente. Bispo Francisco, é uma grande alegria falar com você, falar aqui com toda a Igreja Sara Nossa Terra e toda essa audiência aí no Brasil e no mundo através dessa live, né? Como você mesmo falou, sou o pastor Júnior Santos e o livro Para Quem Surge as Grandes Oportunidades. A primeira coisa que me vem à cabeça quando fala sobre oportunidades é que, no meu entendimento, toda oportunidade é uma grande oportunidade. Porque, inclusive, grandes oportunidades estão escondidas atrás de pequenas oportunidades. E quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, né? Quando você é fiel no pouco, sobre o muito você é colocado. É verdade. Então, quando você tem pouco nas mãos, você, na verdade, tem uma oportunidade de demonstrar um comportamento zeloso por aquele pouco, um comportamento de fé com aquele pouco, para que você seja promovido ao muito pelo próprio Deus. Interessante que muitas vezes não, diria que todas as vezes, as grandes oportunidades estão escondidas também em grandes problemas. Não é? Só falar uma palavra aqui, José, a vida de José, né? Que você tocou no seu livro também. A vida de José ele pegou uma oportunidade, que para nós era uma verdadeira catástrofe, né? E nos se tornou uma grande oportunidade. Verdade. Inclusive, vem dentro de uma ideia que eu tenho, é que as pessoas te abrem uma porta porque você é uma porta, né? As pessoas querem entrar, quando abrem uma porta para você, elas querem entrar por você também. Elas te trazem para o mundo delas, para as vitórias delas, mas elas querem entrar nas suas vitórias. Quer dizer, elas querem contar com a sua capacidade para que resolvam o problema dela, e normalmente é assim que nós entramos na vida de muitas pessoas, resolvendo o problema dessas pessoas, e a partir daí nasce uma caminhada, uma jornada de vida com o dono daquele problema que você resolveu. Às vezes, o problema chega para você mesmo, é um problema da sua vida pessoal, e se você consegue resolver, você está
conseguindo aproveitar uma oportunidade disfarçada. Eu costumo dizer que é uma oportunidade disfarçada de problema. De problema, exato, exato. Na sua opinião, qual é de todos os protocolos para você agarrar uma grande oportunidade? Me dá aí 2 deles que você acha que é mais importante. 2 coisas. Uma é propósito, porque existem oportunidades que não estão dentro do nosso propósito. Existem oportunidades que, na verdade, são distrações para te tirar do seu propósito. Se você vê na própria vida de José, em direção ao topo, teve oportunidades que surgiram, mas que ia levá-lo para uma vida completamente diferente do seu propósito, e ele não aceitou algumas oportunidades que surgiram. O foco dele era um só. E a primeira coisa é propósito. A segunda, já que você, conhecendo o seu propósito, a grande oportunidade também surge para quem tem capacidade. Se você vê na parábola dos talentos, diz assim que foi dado 5, 2 e 1, cada um conforme a sua capacidade. Então, quanto maior a sua capacidade, maior será a oportunidade. Ah, perfeito, perfeito. Me fala um pouquinho da sua vida, Júnior Santos. Eu acho que a sua vida se expressa num homem que soube agarrar as oportunidades. Eu conheço um pouquinho da sua vida porque eu já participei de várias conferências suas e você sempre conta um pouco da sua história, que eu acho riquíssima, riquíssima, riquíssima. Eu vejo que um homem de uma família de muitos filhos, né, que poderia ter sido só 10. 10 filhos. Que poderia ter sido mais um, né? E, no entanto, uma pessoa que soube agarrar as oportunidades. Dá para nós aqui algumas histórias para a gente, que eu acho que isso enriquece a nossa vida. Exato. Eu acho que todo processo, ele começa naquilo que Deus coloca no seu coração, o seu sonho, né? Eu tenho plena consciência de que Deus te mostra o fim para você descobrir o caminho. Ele te mostra o fim para você saber fazer as boas escolhas da vida. Eu sempre tive muito bem definido aquilo que eu queria da minha vida e, a partir desse momento, comecei a enxergar as oportunidades para isso. Um fato curioso, esses dias, eu fiz contato novamente com alguns amigos da minha infância. Não digo isso com alegria, com bastante tristeza até, que há muitos anos que a gente não se via. Uhum. E eu começo a ouvir histórias que eles me contavam a respeito da minha própria vida. E eu comparo aquele garoto que eles conheceram com o homem que eu sou hoje. E eu percebo que uma coisa não mudou, foi a essência. Os valores, eles continuaram os mesmos. Mas, naturalmente, eles se assustam hoje quando descobrem que eu sou escritor, que eu escrevi 38 livros, que eu sou pastor, que eu já preguei em 30 países, que já fiz várias cruzadas na África, já abri empresas, universidade, editora. É um mundo muito diferente do que eles vivem, inclusive, até hoje, né? Então, quando eu olho para trás, eu vejo que eu fiz as melhores escolhas da vida. As melhores escolhas da vida. E para fazer as melhores escolhas da vida, é necessário você saber o seu propósito primeiro. Quem não sabe para onde vai, nenhum caminho é o certo. O caminho certo, por exemplo, quando você chega no aeroporto, o que define qual é a porta que você vai entrar não é nem a marca do avião, nem a companhia, nem se o avião é bom ou ruim, não. O que vai determinar qual é a porta, o guichê ali que você vai entrar, na verdade, é o destino. Às vezes eu chego, faço check-in, entro na sala de embarque e o primeiro guichê que dá no Finder o primeiro, me leva para uma cidade completamente diferente. E se eu estou apenas querendo levar vantagem, eu pego a primeira porta que tem ali no aeroporto e entro, mas aquilo vai me levar para um destino completamente diferente do meu. Então, às vezes, nesse processo de pegar um avião para levar no nosso destino, é preciso a gente andar bastante,
e anda, para poder chegar sabendo que é esse sofrimento. E isso eu tive muito definido na minha vida, que os sofrimentos que eu tive na minha vida, eles estavam me preparando para algo grande, para um voo certo. E é isso que definiu toda a minha história, desde quando eu morei na igreja. Eu sabia que aquilo era um testemunho. Inclusive, eu digo isso nas minhas pregações: olha, aproveita o momento de sofrimento, grava tudo que você está passando, porque um dia isso vai virar testemunho. Amém. Né? Só uma pergunta, essa pergunta já me fizeram algumas vezes, né? Quando você morou na igreja, qual a idade que você tinha? Quando eu o quê? Você morou na igreja? Qual a idade que você tinha quando você morou lá? 19. 19 anos. Mas você já sabia o que você queria da vida? Quanto quê? Você já sabia o que você queria? Você já tinha um destino? Você já tinha um bilhete comprado para onde você queria ir? Com 19 anos. Aconteceu uma coisa fantástica comigo. Eu iria ser jogador de futebol. E quando eu converti, inclusive esses dias eu postei uma foto, eu muito antigamente, pronto para entrar em campo, deu uma saudade muito grande. Mas quando eu converti, o pecado, droga, mulher, estava muito junto do futebol. Então eu tive que abrir mão de tudo. Então eu tinha desejo como jogador de futebol de chegar longe. Então essa coisa de ir longe eu já tinha humanamente. Mas quando eu converti, ir longe jogando futebol é uma coisa, e ir longe como um homem de Deus, como empresário é outra coisa. E o Evangelho mudou a minha maneira de pensar. Eu não gostava de estudar, eu não gostava de ler. E tudo isso eu passei a gostar depois que eu conheci a Palavra de Deus. E a minha mente começou a mudar, eu fui crescendo como pessoa, aí sim as coisas foram ficando claras, e o resumo disso foi que Deus foi me clareando. Até no dia que eu disse: Deus, eu quero ser bem sucedido financeiramente, eu quero ser rico para ganhar almas e investir. E Deus disse assim: olha, escreve no papel todos os teus sonhos. Então ali foi o start, quando Deus disse: defina o que você quer aí, coloca tudo que você sonhou um dia. E quando eu converti, eu comecei a ter sonhos de propósitos espirituais e materiais também, escrevi tudo, com 19 anos já. Fala um sonho para nós, um dos seus sonhos que você tem que vai se realizar alguns anos para frente. Um sonho. E ainda não foi realizado, o que será? Bispo, eu tenho um sonho de reunir 100 mil pessoas numa cruzada na África. 100 mil pessoas e 10 mil aceitando a Cristo. E com um recurso próprio. Amém. Tem esse detalhe. Com recurso próprio. Entendeu? Porque quando eu aceitei a Cristo, eu costumo dizer que eu recebi o chamado para fazer missões antes de aceitar a Cristo. Como? Poxa. Eu fui no retiro de carnaval atrás de uma garota. Chegando lá, no domingo pela manhã, eu ouvi a palavra do Evangelho sobre falar de Jesus na África. Eu pensei logo: eu vou namorar essa garota e vou ajudar essa igreja a falar de Jesus na África. Na hora o Espírito Santo falou comigo: como é que você vai falar de Jesus se você não tem Jesus? E aí eu desmoronei e me dei conta da minha realidade pecadora, e eu aceitei Jesus com essa pergunta do Espírito Santo: como é que você vai falar de Jesus se não tem Jesus? E aí eu aceitei Jesus e ficou aquele chamado para a África. Por isso que eu já fui 12 anos, já fiz mais de 15 cruzadas na África. Então partiu daí, o meu desejo passa por aí. E como empresário, homem de Deus, eu quero ser conhecido, quando passar por essa terra, como um dos Rockefeller da vida, um dos Areia Quaker da vida, Colgate da vida, um homem que investia na obra de Deus. Ah, que legal, que bênção, que bênção, que bênção. Isso isso vai inspirar muita gente. Escutar esses sonhos teus, com certeza vai inspirar muita gente. E eu acho que isso tudo não está. O Evangelho, ele está carente de pessoas que têm uma visão de onde querem chegar, né? As pessoas hoje estão muito perdidas, elas estão como que dando voltas, né? E brigando por migalhas que caem da mesa, né? Ninguém está preocupado. Uma coisa, desculpe me atrapalhar.
Tem uma coisa que dentro desse raciocínio que eu acabei de apresentar, do meu sonho, eu descobri na palavra de Deus que nós podemos tudo. Está escrito assim, nós podemos tudo. Podemos no sentido de suportar, como podemos conquistar. E a mensagem, eu acho que está muito clara, essa mensagem de que Deus pode prosperar um homem. Eu acho que a gente não tem mais dúvida disso. Só que a gente precisa subir o nível dessa mensagem. É o propósito dessa prosperidade. É o propósito. Você vê, você conhece um cara como Bill Gates, que agora está investindo em 7 vacinas no mundo, diferente, contra o coronavírus. Então, ele entendeu o propósito dele. Você não vê o Bill Gates apressado para ganhar mais dinheiro. Você vê o apressado para modificar a vida das pessoas com a sua tecnologia. Então, nós, como cristãos, seremos mais prósperos quando nós tivermos, dentro desse nosso sonho, o desejo de ser reconhecido como investidor da obra de Deus. Era isso que eu queria falar. Entendi. Amém. Sempre com a ideia de que vai sobrar, vai sobejar, né? Multiplicou os pães e os peixes, ainda sobrou, né? Isso é muito importante. Tem algum livro no forno aí, pastor? Tenho 2. Tenho 2. Como você sabe, eu tenho um contrato com a MK de 3 anos, né? Então, nesses 3 anos, fazer 100 livros. E o meu 39º livro chama-se... inclusive, eu estava com ele aqui aberto, fazendo as correções finais. Chama-se Mais Compaixão, por Favor. Mais Compaixão, por Favor. É que nós estamos precisando, e esse momento é um momento em que todos nós precisamos refletir sobre o tanto de compaixão que estamos tendo. E quando perguntaram a Jesus o que era necessário fazer para entrar no reino de Deus, no reino dos céus, ele contou a parábola do bom samaritano, né? Ele disse que, olha, esse samaritano, o próximo dele, ele ajudou dessa forma. Então, compaixão é o evangelho. E já estou também finalizando o meu 40º livro. Esse aí é um livro que são 40 formas de ser bem-sucedido. 40 formas de ser bem-sucedido. É o meu 40º livro, 40 formas de ser bem-sucedido. E aí eu conto a história, como que nasceu a minha editora, por exemplo. Eu passei 2 anos e meio tentando escrever um livro, não conseguia. Aí, em vez de deixar para lá, eu abri a editora. E aí eu consegui. Para mim e para muita gente, né? É aquela coisa, já que eu não sei jogar a bola, eu vou comprar uma bola. Foi o que aconteceu. Você comprou logo o time todo, né? Comprei o time todo. Mas, Bispo, esse livro, o meus 40, o livro de número 40, é assim que eu pedi para os editores contar. Agora, o livro de número 40, ele vai ser uma celebração. Inclusive, eu quero aqui, pessoalmente, fazer um convite para o senhor comentar um livro meu, alguns dos meus livros. O senhor comenta, eu sei que o senhor já leu vários, comenta, e esse comentário eu vou incluir no meu 40º livro aqui. Será para mim uma honra se você aceitar. Aceitei já. Que bom, muito prazer, muita alegria, muita honra para isso. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A última vez que você esteve na nossa igreja, você deu uma palavra lá muito edificante, que você falou inclusive sobre o propósito, né? E você conta uma história que eu achei ela riquíssima, né? Que é a história do convite que você recebeu de uma igreja batista, do lugar onde você nasceu, né? E que você tinha um compromisso, você tinha uma viagem, você tinha uma agenda marcada e você desmarcou porque queria ir naquele lugar. Conta pra gente, eu acho isso assim tão ilustrativo, tão didático, um testemunho muito forte. Conta pra gente. Tudo começa com exatamente a minha história. Eu nasci em Recife, Pernambuco, num bairro chamado Ibura. Este bairro é um bairro muito violento até hoje, muito pobre, e minha família mudou para lá, morei 2 meses, minha família morou 2 meses, nasci e minha família saiu. E nunca mais eu voltei nesse bairro. E passei a vida inteira, mudei para o Espírito Santo, para Portugal, e nunca
fui nesse bairro. E eu queria saber qual era o propósito. Quando eu descobri que tudo tem um propósito, qual era o propósito de Deus de eu ter nascido num lugar tão pobre, uma família tão pobre, numa situação daquela, e por que aquele bairro? E nunca obtive resposta até eu fazer 38 anos. Eu ia pregar nos Estados Unidos. Mas eu já tinha pregado outras vezes nos Estados Unidos e não era tanto a novidade, mas era um compromisso importante. E chegou no meu escritório um convite para pregar na cidade do Recife. E aí a secretária falou: pastor, tem um convite aqui da sua terra, em Recife, para você pregar, mas é na data que você vai pregar nos Estados Unidos. Aí eu disse: então tá bom, veja outra data. Aí ela disse: olha, não pode ver outra data porque é aniversário da igreja. E é uma igreja num bairro chamado Ibura. Eu digo: opa, Ibura? Ele disse: opa, então faz o seguinte, muda lá os Estados Unidos para outra data e eu vou no Ibura. Aí ela disse: não, pastor, mas poxa, esse compromisso é a igreja muito boa dos Estados Unidos e tal. E no Ibura é uma igreja pequena, 60 pessoas. Eu disse: não tem problema, eu vou no Ibura. E aí ela disse: pastor, eles estão dizendo aqui que não tem condição de pagar passagem. Descobriu que você paga a sua passagem quando vai pregar. Eu disse: não, tudo bem, diga que eu vou pagar minha passagem. Pastor, eles estão dizendo que não tem dinheiro para oferta. Para me dar uma oferta, eu digo: não tem problema, diga que eu levo uma oferta para eles. Aí a moça disse à secretária: pastor, o que tem nesse lugar que você está adiando uma viagem para os Estados Unidos para ir pregar no Nordeste, num bairro de uma igreja tão pequena, tão pobre? O que tem nesse lugar? Eu disse: eu não sei, é isso que eu quero descobrir. E então, chegou a data, peguei o voo, fui embora. Cheguei lá, contactei um amigo e fui conhecendo o bairro. E passei na rua que eu nasci, que é Rua Rio Douro, eu lembro até hoje. E eu morei... Você nasceu no berço de ouro. Você nasceu no berço de ouro. Olha o propósito. Anos depois eu morei onde? Próximo ao Rio Douro, em Portugal. Ah, legal. E ouça, isso é sério, isso. Eu nasci na Rua Rio Douro, em Recife, no bairro pobre, e em Portugal eu batizava pessoas no Rio Douro. Ah, que coisa linda. Isso é fantástico. Profético. Tudo bem. Aí eu fui pregar lá, cheguei na igreja, não contei meu testemunho. Preguei os 3 dias. No último dia, eu comecei a contar o meu testemunho, que Deus fez na minha vida e tudo. E uma moça estava pensando assim: é muito fácil Deus falar tudo isso que ele pregou, Deus fazer na vida de quem nasceu lá no sul. Ele tem um olho verde, é branco, cabelo liso, deve ter nascido lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Lá é fácil. Eu queria ver, ela pensando, eu queria ver se ele tivesse nascido aqui no Ibura. Nessa hora, eu não sabia o que ela estava pensando. Eu disse: para que vocês saibam que Deus faz na vida de qualquer um, Deus pode fazer na vida de quem nasceu no Ibura, porque eu também nasci aqui no Ibura. Que é isso? Foi um grito tão grande que essa moça deu. Ela correu para o altar, me abraçou, se ajoelhou e disse: olha, chorando, e disse: Deus é fiel, eu acredito e tal. Eu disse: o que foi? Ela contou que não estava acreditando, porque achava que eu não nasci lá. Então, nesse dia, e agora ela disse que ia crer que Deus pode fazer tudo. Amém. Nesse dia, Deus falou comigo. Eu sabia que 38 anos antes, alguém ia duvidar do meu poder só porque nasceu aqui. Então, eu, que sou um Deus de propósito, te escolhi para você vir nascer aqui, para 38 anos depois, você ser a resposta das dúvidas que ela tinha a meu respeito. Então, isso é uma história fantástica. E veja bem, eu nasci na mão de uma parteira, foi uma parteira que me teve lá, me ajudou minha mãe. Anos depois, eu estou aí no Rio, na Barra da Tijuca, no Barra Shopping, lançando o livro Volte a Ser Feliz da Maneira Certa. Aí vem na fila um homem. Aí eu pergunto: quem é? Ele disse: eu te conheço há mais de 10 anos. Eu digo: nossa, há mais de 20 anos. Eu digo: que bom. Há mais de 30 anos. Há mais de 40 anos. Aí eu me assustei. Eu disse: quem é você? Ele disse: eu sou o filho da parteira. Que isso? Eu vim aqui te homenagear. O filho da parteira. Jael, o nome dele. Ele trabalha até na livraria Vida, aí no Rio de Janeiro. Então, reencontramos, ele me contou tanta história, uma coisa que eu não sabia. Ele disse: pastor, sua família era tão pobre,
que essa parte eu me emociono, não tem como me emocionar, né? Ele disse, olha, a sua família era tão pobre que quando chegava uma visita na sua casa para sua mãe dar água, ela ia pedir um copo emprestado na minha casa. Meu Olha Deus só. do céu. Então, nesse dia aí, na Barra da Tijuca, né, logo na Barra, né, no shopping, no lançamento do meu livro, uma coisa nacional, pela MK, o homem, filho da parteira, veio testemunhar o quanto eu era pobre naquela época. Isso para mim, na minha vida, bispo, nada é por acaso. Realmente, tudo tem um propósito. Impressionante. E essa pessoa que está nos assistindo agora, eu não sei onde ela nasceu, eu não sei como ela viveu até hoje, eu não sei qual a situação que ela está hoje. Você que está me assistindo, não é à toa, está assistindo a mim, o bispo, não é à toa que você está nos assistindo. Deus escolheu para você sintonizar exatamente nesta hora, nessa rede social, para Deus falar ao teu coração. Olha, não importa o que está acontecendo com você, porque Deus, Ele é capaz de mudar a tua situação, o teu quadro. A viúva de Serepta estava numa situação semelhante, não chovia, estava uma crise mundial na época. Deus mandou um profeta, assim como Deus está mandando a mim e o bispo dizer para você, olha, não vai haver necessidade, não Amém. vai haver fome. Amém. Use Amém. a sua fé. Amém. Há um propósito nisso tudo. Amém. Que a sua fé vai arrancar você daí, vai te sustentar até voltar a normalizar para a glória de Deus. Amém. E eu acho que eu quis convidar você, porque primeiro eu tenho uma interação muito grande com você. Nós temos um entendimento. Eu vejo você como uma pessoa que está sempre trazendo uma luz para caminhar mais um pouco para frente, né? E nada melhor do que você para esse momento de interrogação, de quarentena, do que vai ser da economia, do que as pessoas estão falando muito das crises que vão vir pela frente, né? Porque a economia paralisou, está totalmente engessada, né? E aí eu pensei, Júnior Santos, oportunidade. Quarentena. Termina aí com uma palavra para esse povo que crê, esse povo que tem fé, esse povo que não esmorece, para a gente sair dessa e, sem dúvida, ter uma colheita sobrenatural. Bispo, eu tenho meditado como que Deus, Ele é perfeito. Nós podemos dizer que vivemos em abundância aqui no Brasil, por exemplo. Abundância de palavra, abundância de adoração, de louvor, de fé e até de vida financeira. Então, Deus, quando Ele quer extrair, quando Ele quer provar o tamanho da nossa fé, Ele nos leva em locais ou situações que nos prova, como um deserto, ou Ele traz o deserto para perto de nós. Ou Ele faz cessar a chuva. E veja que coisa incrível, o que determinou, já que falamos nela, o que determinou a vitória da viúva de Serepta. Tem dois verbos que eles têm que continuar, e você que está me assistindo precisa entender bem isso, que Deus é Deus de princípio. A Bíblia diz que Deus deu uma palavra a Elias, vai em Serepta, e eu lá ordenei uma viúva para que te sustente. Então veja os dois verbos que Deus usa. A Elias, ele deu a palavra. A mulher, ele deu uma ordem. Então, nesse tempo, nós precisamos de duas coisas: da palavra e obedecer uma ordem. Elias estava levando para a casa dela uma palavra que Deus havia enviado, assim como o bispo, como eu, estamos levando para a sua casa uma palavra. E a palavra de Deus não é só palavra. Quando nós profetizamos, nós estamos transmitindo espírito também. Amém. Lembre que nos ossos secos, Deus não disse para o profeta, fica olhando e vê o que eu vou fazer. Não. Deus disse, profetiza aí. E você vai ver o que vai acontecer. A tua palavra tem espírito. Então, a nossa palavra tem um espírito que vai entrar na sua vida agora. Amém. Amém. Olha só, ele disse, levam a palavra, e a ela ordenou. Escute, Deus queria usar
duas pessoas, o profeta e a viúva. E o profeta levaria a palavra que ia salvar a vida daquela mulher e do filho dela no momento de escassez, ok? Mas você diz, pastor, e por que a palavra dele não salvou ele financeiramente e ela financeiramente, sem a atitude dela? Porque Deus está em cima, nós estamos aqui embaixo. Deus sempre vai juntar dois para concordar. Amém. Deus vai dar a palavra para um, vai dar provisão para outro. Amém. Porque ninguém aqui é Deus. Nós temos o espírito da palavra para essa pessoa que está nos assistindo, bispo. Então, quando ele dá a palavra para ela, ele diz, agora você precisa fazer uma coisa. O que é? Obedecer uma ordem. Eu já dei a palavra. Traz aqui. E aí, qual é a ordem? Deus disse, eu ordenei uma viúva para que te sustente. Então, quando se trata das coisas de Deus, aquele que vai receber a palavra sempre tem que sustentar quem dá a palavra. Sempre terá que sustentar, porque é exercendo a fé os dois. Primeiro, ele, profeta, tem que ter fé para falar o que está falando. Sim, verdade. Ela tem que ter fé para obedecer o que Deus está mandando. E foi o que aconteceu. Ele deu a palavra, ela obedeceu e aí ligou na terra. Quando ligou na terra, ela ofereceu uma oferta de fé, porque ela disse, só tenho que comer hoje eu e meu filho. E nesta hora, bispo, parece que não, mas muita gente estava contando, olhando para a geladeira, quando é que vai acabar essa quarentena? Olhando para a conta no banco, toda hora verificando quanto tem. Mas eu quero liberar uma palavra para a sua vida. O que vai fazer você superar esse tempo de crise não vai ser o estoque de alimento que você tem, não vai ser o crédito no banco que você tem. O que vai fazer você ultrapassar com abundância esse momento vai ser a obediência na palavra. Eu sei que tem pessoas que pensam assim, eu não vou entregar o dízimo, bispo, porque está nessa situação. Ei, querido, obedecendo a ordem de Deus que vai fazer você prosperar nesse momento. Amém. Obedecendo na hora de lançar a oferta. A oferta da mulher foi um sacrifício que ela fez. Olha, ele não disse, vamos comer nós três aqui, um pouquinho para cada um. Não. Ele disse, vai e primeiro obedece o que Deus mandou. Traz primeiro para mim. Então, a palavra do profeta. Eu não sei, você que está me assistindo, qual é o seu credo religioso, se você é evangélico ou não, de qual denominação você é. Mas eu quero te desafiar a você usar a sua fé nessa hora e dizer, bispo, eu quero semear em cima dessa palavra, para que essa palavra se torne verdade. Os profetas já estão nessa tela que nós estamos profetizando. Olha, Deus vai fazer milagre em cima da sua oferta. Então, aqui vai uma oportunidade. Nós estamos falando de oportunidade. Aqui vai uma oportunidade para você transformar essa escassez num grande milagre de Deus. E a Bíblia diz, comeu ele, ela, porque veja que ela deu primeiro para o profeta. Não se preocupou com ela. Ela se preocupou em obedecer. Obedeceu e agora Deus vai fazer. E quer saber, bispo? Tem um outro segredo aí. Deus só intervém na crise que ele cria. Na crise que ele cria. Por isso que todo mundo que estiver em crise, Deus ainda, quando você se aproxima para pedir algo, ele cria uma crise nova na sua vida. Por quê? Porque é você atendendo ele e entrando nessa crise nova, é a crise da fé, é que ele vai fazer milagre. Isso. É aí onde ele vai entrar. Então, quando Deus te pede algo, não é para tirar o que você tem. Ele está pedindo para você abrir uma porta para ele entrar e fazer milagre na sua vida. A crise é a matéria-prima do milagre, né? A crise é a Exatamente. matéria-prima para fazer o milagre. Amém. Exatamente. Que coisa boa. Como eu ajo na crise vai determinar quando eu vou sair dela. Exatamente. E aquela mulher, e a viúva de Sarepta obedeceu e não passou fome, nunca mais. Porque obedeceu um princípio. Nunca mais teve fome. Incrível, hein? Incrível. Exatamente. Meu querido pastor, nosso tempo acabou, mas nós precisamos ouvir uma oração. Amém.
entregando esse Amém. momento e essa palavra, falando da oportunidade. Eu creio que nós estamos vivendo uma grande oportunidade para ferir Satanás de morte mesmo, para tirar a pata dele do nosso trabalho, da nossa igreja, dos nossos negócios, né? Deus vai fazer uma revolução nisso tudo e vamos sair Amém. mais fortes do que nós entramos, né? Eu creio nisso. Pode fazer oração, por favor. Amém. Senhor, nós estamos num momento em que é um momento lindo do milagre. Amém. Senhor Deus, pessoas que estão nos assistindo agora, algumas estão ansiosas, algumas estão com um sentimento de medo, estão achando que não vão conseguir sair dessa, mas no nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra que ao entrar nesta casa, através desse vídeo, do áudio, os espíritos perturbadores batam em retirada a partir de agora. Amém. E que neste coração comece a entrar a paz, o sossego, a certeza da presença de Deus, e que Deus vai fazer milagre nesse tempo. Amém. Em nome de Jesus, que toda esta casa seja invadida pela presença, pela paz de Deus que excede todo o entendimento. Não haverá infecção, coronavírus, não haverá nenhum mal atingindo a vida dessas famílias. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de fé, que o medo seja superado e que a certeza do milagre comece a ditar o relacionamento dessa família, o modo de falar, o modo de pensar, o modo de agir. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu libero, Senhor, uma bênção de prosperidade para esta casa, uma bênção aos fiéis, aqueles que não vão retroceder, aqueles que, mesmo diante de tudo que estão ouvindo, permanecem firmes na ordenança que o Senhor ordenou para com o reino, para com a obra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu libero esta bênção e decreto, esta semana será anunciada a cura desta enfermidade para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu querido. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, 9 horas da manhã, vai ter a transmissão da nossa Festa da Páscoa de Brasília. Vai estar no YouTube, Sara Nossa Terra, a partir das 9 horas da manhã. Quero convidar todos para estarem no Sara Nossa Terra, no YouTube, assistindo. Você podia falar de algum livro seu, por favor, aí? Você tem algum livro para mostrar? Este que nós falamos é o mais recente, Para Quem Surgem as Grandes Oportunidades. Excelente livro, querido. Excelente livro. Está na Amazon, está nas plataformas digitais de livros, na MK. Procura nas redes da MK também. Tá bom. E na Sara Nossa Terra, pessoalmente. Um beijo no coração, obrigado pelo carinho. Beijo, beijo. Um beijo na família maravilhosa. E quem quiser me seguir, @JúniorSantosPR. Só isso. Que bom, que bom. Um grande abraço, Deus te abençoe. Abraço. Obrigado, pessoal. Estamos juntos. Até a próxima live, em nome de Jesus. Amém.